Oiê! Oiê! Sejam bem-vindos para o plantão de dúvidas. Oiê! Hoje o nosso plantão de dúvidas, né? Ele é sobre chupeta e mamadeira. É a primeira pergunta, mas depois eu quero responder as perguntas de vocês aqui ao vivo, tá? Essas perguntas são as perguntas mais recorrentes e quando a gente programou esse evento, as pessoas responderam no formulário e fizeram várias perguntas, né? Então, as perguntas, todas as perguntas que vocês mandam, todas as perguntas, eu leio, nossa equipe separa por temas, para a gente preparar material para orientar vocês, tá? Então, sempre a gente está pensando em responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, continuem mandando as perguntas, prestem atenção, às vezes a gente agrupa as perguntas, porque a pergunta de uma mamãe, de um papai, pode ser a pergunta de outro. Inclusive, aqui eu tô com várias perguntas agrupadas. Ontem, na nossa live com o otorrinolaringologista, tinha muita gente perguntando, né, sobre chupeta, mamadeira, e como eu sabia que tinha hoje essa live, então eu não comentei, né, eu até cheguei a falar que, ó, hoje nós vamos ter a live sobre isso, tá bom? Então vamos lá, mas também quero responder as suas dúvidas, tá? Você fez a aula 1, todo mundo aqui já participou da aula 1, gente? É muito especial você fazer, é muito importante você fazer a aula 1. A aula 1, eu falo sobre o primeiro pilar, são 3 pilares, que são as nossas 3 aulas essa semana. O primeiro pilar para destravar a estimulação correta da linguagem, tá? Você precisa assistir completo. Tem gente que não chegou no final, e aí falou assim que eu não falei a senha do PDF. É porque não chegou no final, porque eu falei 2 vezes, inclusive. E tá cheio de mamães que foi até o final, assistiu tudo. Tem gente que assistiu até pela segunda vez, que inclusive é uma boa dica para você entender claramente, porque amanhã é liberada a segunda aula do nosso segundo pilar, tá bom? Então, a pergunta de hoje, a primeira pergunta é: chupeta, mamadeira, prejudica a fala? Foi a pergunta feita. Então, tudo isso daqui, chupeta, mamadeira, tem mais, né? Poderia ser chupar dedo, paninho. Teve mamães que escreveu, inclusive a Ednair Tatiana, falou que a criança chupa o paninho mais o dedo. A Bruna Ardiene, ela escreveu no post dizendo assim que ela chamou isso de missão impossível, tirar chupeta e mamadeira. Mas vamos lá, vamos pensar, chupeta, mamadeira, dedo, chupar ursinho, chupar outras coisas, né, que a criança às vezes começa até chupar lápis, é diferente de pôr tudo na boca da fase oral. Ok? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre hábitos de sucção não nutritiva. O que seria? Sucção não nutritiva. A chupeta, o paninho, a criança está chupando, sugando. Não é nutritiva porque não alimenta. A mamadeira é um hábito de sucção nutritiva. Ela é usada quando não é possível oferecer o seio materno. O seio materno é um hábito de sucção nutritivo, natural, o ideal que todos nós fôssemos amamentados pelo seio materno, né? É o que a natureza nos proporciona. E isso gera o quê? Gera a harmonia do crescimento crânio-facial, quando se usado o seio materno. Mas, Renata, calma, que eu já sei que vocês vão escrever aí. Eu também sei. Eu também passei por isso. Eu não queria dar mamadeira, nem chupeta para nenhuma das minhas filhas. Mas na hora do vamos ver, na hora que a gente está lá, que a gente vê que a criança não está ganhando peso,
o importante é essa criança ser nutrida, ser hidratada. Existe risco de hipoglicemia, convulsão, se essa criança não tiver com suas necessidades básicas sanadas, né? Que é o mamar bem. O bebê precisa mamar bem, tá? Ele mama, ele é até guloso, por isso que volta um pouquinho. Ele mama assim até a tampa, até chegar o estômago falar, opa, foi demais, devolve. O bebê, ele faz isso, ele precisa disso. Ele tem uma necessidade da sobrevivência e também uma necessidade de sugar. A sucção é uma necessidade. Geralmente, gente, o que eu tô falando aqui não são regras. Tudo que eu tô falando aqui é verdade, é ciência, mas agora, em relação ao bebê, mamar na mamadeira, geralmente, agora que não é regra, tá? Geralmente, quem amamenta, o bebê bem amamentado, ele cansa tanto sugando o peito que ele não quer chupeta, geralmente. Mas existem crianças que mamam no peito, chupa a chupeta, mama na mamadeira. Então, às vezes tem alguns que tem o quê? Uma necessidade de sucção maior. Depois dessa necessidade ser suprida, a criança começa a entrar na fase da mastigação. Tudo isso é reflexo controlado pelo sistema nervoso central. Não é que a criança é nervosa, mas é o cérebro, é as necessidades. A criança ela vai tendo fases, tá? Primeiro sugar, 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 depois ela começa a morder. A tal ponto, eu tenho aqui, olha, chupetas destruídas. Ó, ai, que nojo, Renata! Eu tenho isso porque os pacientes me entregam. Né? Eu tenho aqui uma caixa com todas as coisas que eles me entregam, porque eles param de chupar a chupeta, né? Então, as crianças... Olha só, essa criança aqui, ela não tinha mais necessidade de sugar. Ela já estava mastigando, por isso que ela destruiu a chupeta. Então, porque essa criança precisa morder os alimentos, ela precisa morder coisas mais duras, tá? Então, mas Renata, você não respondeu a nossa pergunta. A pergunta era, chupeta, mamadeira, prejudica a fala? Então, agora eu vou responder. Depende. Na maioria dos casos, ela interfere do desenvolvimento crâniofacial. Renata, por que depende? Sabe por que depende? Porque vai depender de quanto tempo que essa criança está tendo esse hábito. São 3 princípios básicos, né? Dos hábitos. Os hábitos orais. É o tempo que a criança suga. Ela passa o dia inteiro. O tempo. Não, ela só chupam só um pouquinho. A intensidade, quanto de força. Tem algumas crianças que faz com muita força, tá? E a frequência. Então, olha a variação. E ainda, para somar com esses 3 fatores, nós temos a hereditariedade. Você deve conhecer alguém que chupou dedo. Você deve conhecer alguém que chupou o dedo e os dentes são tudo tortos. Chupou chupeta, o dente tudo torto. E você deve conhecer alguém que também chupou e não tem os dentes tortos. Aí você fica assim, ué, então é verdade ou não é? É verdade. Acontece que tem não é variedade. São fatores determinantes diferentes. Todos eles vão se somar. A genética ela é muito forte também. Então, se eu tenho aqui uma arcada, que nem a minha genética, a genética da minha família, aqui essa arcada, ela é mais para frente do que aqui. Então, desenvolve mais a maxila do que a mandíbula. Então, se a gente tem um hábito que joga para frente, eu estou potencializando aquilo que a genética está me trazendo. Nossa, acho que eu falei um pouco muito técnico aqui, as fonos amaram, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mas olha só, é bem importante isso, porque isso tudo influencia no desenvolvimento crâniofacial. Então, Renata, então o que a gente tem que fazer? Ó, a Cristina Alves me escreveu, a Thaís Almeida me escreveu, a Tati, tudo no post das dúvidas, mandando as dúvidas. Essas crianças
A Cristina tem uma criança de um ano e pouco, a Thaís é 1 ano e 11 meses, a Paty 1 ano e 8 meses. Então, olha só, tô agrupando. Vou responder, porque todo mundo aqui tá me perguntando assim, Renata, meu filho não fala, ele usa chupeta, pode ser isso? Renata, meu filho, ele tem tanto a idade, ele toma tudo na mamadeira. Inclusive, foi a Paty que falou assim que a criança não pega copo de jeito nenhum. Então, assim, pode ser isso que está trazendo a fala? Gente, são vários fatores, não é assim. Tirou a chupeta, tirou a mamadeira, aí amanhã o menino começa a falar. Mas isso influencia sim. Porque chupeta, né? Eu não vou pôr a chupeta aqui. Mas uma chupeta é o quê? Ó, eu tenho que ficar com a boca fechada, senão a chupeta cai. Então, chupeta é um cala-boca. Tira a foto aí, mostrando aqui, ó, que chupeta é a mesma coisa de eu fazer assim. Chupeta é um cala-boca. A criança fica quietinha, não te dá trabalho nenhum. Então deu para entender aqui? Vamos lá, eu quero clarear para vocês. Estes hábitos orais, eles existem uma necessidade fisiológica, existe, mas conforme for sendo usado, porque muitas vezes, eu vou falar para vocês, eu não queria dar chupeta para minha filha, mas eu tive que usar a chupeta na hora da cólica. Ela queria ficar pendurada no meu seio, mas não mamando, porque eu não tinha quantidade de leite na minha primeira filha. Tá? Então, assim, eu tô falando para vocês uma coisa que eu já passei e eu ajudo as mães a passar. Então, dizer assim também, tira hoje, tira de uma vez só, também não é bem assim, porque esses hábitos são objetos de transição da fase oral. A criança é como se a criança estivesse no seio materno. Por isso que muita mãe fica, ai, que dó. Por isso que a Bruna chamou de missão impossível. Porque a criança fica pedindo Pepe, Pepe, ou como vocês chamam, chupeta. Tem família que dá outro. Cada família dá um nome engraçadinho, né, para esses objetos e hábitos, né? Agora, se você não coloca uma decisão, é por isso que eu digo, a chave está na mamãe. A chave está na mamãe, porque quem foi que deu tudo isso? Não nasceu com a criança, né? Foi a gente, a mamãe que deu para a gente usar para um recurso, porque nós não estávamos conseguindo usar o recurso natural. Eu também, eu não estou aqui para atacar ninguém, porque eu sei o que é chorar, porque não consegue amamentar. Eu sei. E eu chorava assim, olha, eu ajudo mamães. A fono, ela é muito defensora da amamentação. Mas o que eu posso fazer? Eu fiz uma cirurgia, tive que fazer uma cirurgia no meu seio e não fluía ali o leite como deveria. Eu também não sabia algumas outras coisas. Enfim, não vou entrar no perrengue da amamentação. A gente pode conversar isso num outro dia, do perrengue da amamentação das minhas filhas. Uma foi um motivo, a outra foi outro motivo, mas eu tive perrengue na amamentação. Né? E eu sei que muitas mães têm também. E a gente acaba tendo que usar chupeta e mamadeira. Agora é como usar, quando parar, ok? Então, criança tá quietinha com a chupeta na boca, não tem por que tá quietinha com a chupeta na boca. É mesmo bebê, tira a chupeta. Ah, eu só consigo acalmar ele com a chupeta. Tente o quê? Dialogar. Olha, você tá com fome, você tá cansado. Então, para ter um processo, para não se resolver tudo na chupeta, tudo no peito, tudo na mamadeira. Tem crianças que ficam frustradas e pede leitinho. Por quê? Ela tá resolvendo as coisas dela na comida. Porque é a única forma que ela tem calento. Eu conheço vovós que chamam de consolo essas coisas. Aí a mãe acredita nisso, por isso que ela tem dó de tirar. Porque o que a mãe acredita, olha aí, a chave está na mamãe. Ontem estava conversando com uma mãe e ela falou assim, ai, porque eu tenho dó de tirar. Eu falei assim, quando você vai dar vacina, você tem dó? Tem, mas você dá, não dá?
Dou, porque eu sei que é a melhor. Você segura a criança e passa essa firmeza para a criança, que você sabe que a vacina é o melhor para ela. Então, eu gosto de dizer isso. Eu quero responder outras perguntas, então vou ter que encerrar o assunto da chupeta e mamadeira, que eu quero responder mais perguntas. Na nossa turma fechada, eu tenho uma aula lá só sobre os hábitos orais, que eu explico bem sobre isso e tem estratégias, né, que tem que ter um passo a passo. Então, eu preciso de mais tempo para poder explicar isso para vocês. Porque não é só assim, ó, vem cá e tira a chupeta, mamadeira, né? Então a gente tem que levar essa criança a entender que ela está crescendo. Qual é a dica de hoje? Você vai começar a falar para seu filho que ele está crescendo, que ele não é mais bebê. Então, essa é a dica da live de hoje, porque precisa de um tempo. Você tem que aprender a dialogar. Amanhã, na aula de amanhã, que eu vou ensinar como é que você realmente aprende a dialogar com seu filho. Como é que você se comunica bem com seu filho. Então, você tem que assistir a aula de amanhã primeiro, tá? Porque para você poder se aproximar, falar a língua da criança. Como é que eu falo a língua da criança? Aula 2 de amanhã. E se você não assistiu a aula 1, você está perdendo muito conteúdo e você não vai conseguir acompanhar. Tem gente que fala, não tive muito resultado. Por quê? Porque não fez exatamente o que eu falei. Porque tem tanta gente. Olha, ontem tinha tanto comentário das pessoas dizendo o quanto está sendo transformador, tá? E isso está disponível só essa semana, tá, gente? Essa semana é gratuito e está disponível para vocês. Depois sai do ar. Beleza? Então, olha, respondendo, chupeta, mamadeira, dedo, pode prejudicar a fala? Pode. Renata, por que você não está dando certeza? Porque tem vários fatores que eu já expliquei no começo da live. Se você entrou agora, você precisa ir lá assistir o começo da live. A live tá boa, não tá? Quem é que vai convidar pessoas? Chama aqui, ó, no aviãozinho. 5 pessoas. Vocês do YouTube, do Facebook, já compartilharam? Gente, esse assunto vai ajudar muita gente. Isso, é amanhã, segunda aula, porque são 3 pilares, que é a base. Por que eu tô pondo aqui, ó, como base? É a base para destravar a estimulação correta da linguagem, tá bom? Então, o que você tem que fazer hoje? Você tem que praticar ainda a aula 1. Eu sugiro você, ó, hashtag assistindo de novo. Vale a pena ver de novo a aula 1? Hashtag vale a pena ver de novo. Assista novamente a aula 1, porque você tem que entender esse primeiro pilar. Porque às vezes as pessoas têm dúvida. E quando você for fazer atividade, coloque essa criança de uma forma que você tenha contato visual. Muitas mamães acreditaram em mim, né? Tem que ir até o final da aula que eu falo sobre isso. Tem criança que às vezes não quer fazer atividade. E as mamães escreveram: ele não quer fazer. Brinque você sozinha. Vai lá, faz você. Começa a fazer a pescaria maluca lá, do jeito que eu orientei. Precisa assistir todo o vídeo para você entender, tá? Então, olha aqui, tem ainda muito. Eu gostei, pois aprendi o que realmente é a estimulação correta. Ah, o pessoal escrevendo aqui as perguntas. Ó. Amei quando você deu a dica de que é legal e a palavra precisa estar num contexto. Peraí, gente, tô pegando. Obrigada, mas tô pegando pergunta de outra coisa aqui. Deixa eu ver. Olha só, essa pessoa disse assim para mim, ó. Identificar os erros da estimulação, isso me ajudou muito. Tá na aula 1, é a aula de ontem, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube agora. Ó, a Gilda disse, estou fazendo as atividades e ele adorou. E sempre chora quando termina. Ai, que gracinha, esse aqui não quer parar. Ó, o André Nogueira diz que vale a pena assistir de novo, pessoal. É recado dele. A Juliette disse que assistiu 3 vezes. Caramba, Juliette, você me aguentou 3 vezes? Que legal! A Pamela, meu filho tem 3 anos e não fala. Vem assistir a aula. É muito importante vocês assistirem essas aulas. Por quê, gente? Eu vou ajudar vocês a destravar. Destravar a estimulação correta da linguagem. Tem muita gente que tem dúvida. Será que meu filho precisa de tratamento? Será que meu filho tem alguma coisa? Quando você começar a fazer a estimulação correta, você vai perceber isso. Então, quer dizer que a estimulação correta, ela te norteia sempre. Você começa a entender, puxa, ele não tá entendendo o que eu tô falando. Pode ser que você
não fez da forma correta. Então, vem as tias aulas, vamos entender. Reveja. Você tem que excluir se pode ser você que não está estimulando da forma correta. Deu para entender? Agora, você está conseguindo fazer da forma correta. Toda vez que a gente faz da forma correta, a gente tem algum resultado. Aí você continua investindo, mas no máximo isso a gente está vendo essa semana. Vamos ver no final da semana quais resultados que você vai sentir. Aí você vai perceber, nossa, eu acho que vou precisar de uma ajuda profissional, né? Ou não, você percebe que você consegue muita coisa. Porque se o seu filho não precisa de tratamento, ele precisa de estimulação. Não tem muitas vezes você vai num médico, o médico não fala, olha, ele precisa de estimulação. A estimulação correta, né, gente? Então, você vai ver que tá no caminho certo. E olha, até agora, eu nunca vi nenhuma mãe se arrepender de aprender a fazer a estimulação correta. Inclusive, eu recebo mães que faz até tratamento com fono, mas gosta de aprender a fazer a estimulação correta. As fonos, então, amam quando as mamães fazem curso comigo, porque as mães sabem estimular. E aí, o fonoaudiólogo vai fazer o papel de fonoaudiólogo, não de mamãe. Porque o que é o papel de mãe, quem faz é a mãe. Cada um tem seu lugar, o profissional e a mãe. Tem coisas que é só mãe que faz. Né? Tem oportunidades que só mãe tem. A mãe tem oportunidade na hora de trocar a fralda 3, 4 vezes no dia. Essa é uma oportunidade de estimular. Tá vendo? Ó, meu filho não falava. É a Tati aqui escrevendo. Cosmetóloga. Como é que é o nome? Não entendi, Tati, seu nome. É difícil a gente ficar falando name no Instagram, né? O Instagram devia melhorar, porque a gente tá aqui. Então a Tati disse: meu filho não falava, agora já fala algumas palavrinhas. Agora está falando bambam. Que legal! Olha lá. Outra mamãe aqui, meu filho tem 1 ano e 5 meses, no começo não queria muito. Como eu comecei a brincar sozinha, ele veio e brincou comigo. Amei a atividade da pescaria maluca. Então, se você não sabe o que é a atividade da pescaria maluca, nós não vamos te dar spoiler. Corre lá na aula 1. Deixa eu ver aqui. YouTube, Facebook agora. Facebook, Juliana Paglia. Fonoaudióloga, meu filho tem 3 anos e 4 meses. Ah, ela tá falando para mim, Renata Donadelli, fonoaudióloga. Meu filho tem 3 anos e 4 meses, não forma frases ainda, e tem palavras que eu vejo que ele tem mais dificuldade em falar, muito enrolado. E eu vejo que a língua dele, no meio dos dentes, soprando. Você consegue me dar um auxílio? Olha, provavelmente ele está fazendo um posicionamento de língua. O auxílio que eu vou te dar é essa orientação aqui, ó. Ele está projetando a língua. Tem gente que chama de língua presa. É porque às vezes pode estar o frênulo curto, mas às vezes não tá. Na verdade, a gente até brinca que é a língua solta, né? Mas não existe esse termo, é só uma brincadeira. Interposição de língua. Falar sim, vocês conhecem uma pessoa bem famosa, ou na verdade, várias pessoas famosas que fala assim, tá? O que precisa fazer? Precisa investigar. Então, aqui eu não vou conseguir resolver. Por quê? Porque você precisa fazer uma avaliação otorrinolaringológica para saber o que está acontecendo, que está projetando essa língua. Pode ser até a amígdala, pode ser adenoide. Então, faça uma avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica. Por quê? O otorrino vê por dentro. E a fono tem que educar essa língua, ok? Mas ele tem 3 anos e 4 meses. As coisas ainda podem... Ele pode ajustar, ele pode crescer ainda. Só que, por que eu tô pedindo para ir no otorrino? Porque se tiver adenoide, ontem nós vimos na live do otorrino, quem não viu, precisa ver enquanto está disponível. Porque algumas lives sairão do ar. Vocês estão vendo aí a despedida? Hoje à tarde vai ter despedida de live, tem live que tá saindo do ar. Ó, se a criança tem aqui, antigamente chamava de adenoide, hoje chama de tonsila. Se isso aqui tá grande... ou a amígdala, que não se chama mais amígdala, chama tonsila, se ela estiver grande, ela empurra a língua. Então, quem fala assim, não, é muito pequeno, não dá para avaliar, é porque não sabe fisiologia, não conhece isso. Então, mesmo que, se não é hora do momento
de fazer um tratamento fonoaudiológico, mas a fono está de olho acompanhando. Então, precisa o quê? Fazer uma avaliação. A fono precisa ser especialista em motricidade orofacial, tá, Juliana? Aí você diz que o seu filho está falando ainda embolado. Então, eu ainda aposto 1 mês de estimulação correta da linguagem para essa criança, para a gente melhorar isso. Em 1 mês, estimular corretamente. Você falou que as frases não estão muito boas. Por quê? Quando a gente estimula a linguagem, a gente começa a sentir, olha, tá faltando fazer isso. Olha, tô sentindo que ele tá começando. Inclusive, uma mãe falou para mim assim, nossa, Renata, quando a gente faz a estimulação correta, a gente percebe que melhora o vínculo da criança com a mãe. É isso mesmo. É por isso que são tantos detalhes, por isso que os 3 pilares são importantes, tá? Deixa eu ver quem mais aqui vou responder. Aqui do YouTube, Rafaela falou assim, minha filha tem 3 anos e 5 meses, foi diagnosticada com autismo. Recadinho para as mães que têm ou suspeita de autismo ou diagnóstico de autismo. Claro, vocês precisam dos tratamentos, mas lembre-se que você, como mãe, precisa saber orientar. Eu tenho várias fonos que falam para mim, Renata, olha, eu fico com a criança, eu atendo a criança, mas precisa de alguém orientar a mamãe, né? Então, e por isso que muitas fonos indicam o meu curso, essa semana maravilhosa. Por quê? Porque as mães precisam aprender a investir, se comunicar com o seu filho, tá? Então, assim, e como a gente se comunica com o filho? Tem que ver a aula 2, gente. A aula 2, vocês vão ver como a gente se comunica com o nosso filho da maneira mais eficaz, tá? Então, o pessoal tá dizendo que gostou muito da aula 1, né? Tem gente de vários lugares do país, eu tô muito feliz com esse retorno de vocês. Gente, ao vivo, eu vou ter que só ver o que tá acontecendo aqui em casa, que estão tocando aqui, meu marido, não sei onde que ele tá. O que eu faço, produção? Gente, nós vamos encerrar por aqui. Acontecer uma emergência aqui que eu vou ter que encerrar. E durante a nossa tarde, nós estaremos juntos, respondendo nos stories, tá? E hoje à noite eu tenho uma live com uma mamãe. E essa mamãe foi escolhida que fez... uma aluna... uma mamãe que fez a aula 1, tá? Vocês vão conhecer hoje à tarde. Um grande abraço. Até mais.